Opa, opa, bacana. Como é que o senhor tá, policial legislativo? Bacana? Bom ou não? Bom, meu nome é Márcio Christian. Eu vou estar conduzindo com vocês aqui um pequeno tópico. Os senhores vão estar trabalhando no concurso dos senhores, que é a parte de noções de conduta de socorrista. Eu sou biomédico, fiz aqui na UFG mesmo, aqui no estado de Goiás. Eu sou gestor em segurança pública pela UEG, trabalho no Corpo de Bombeiros há quase 22 anos. Aí eu sou especialista na área de atendimento pré-hospitalar, é uma especialização também na área de combate a incêndio e sou especialista em produtos perigosos. De antemão, já parabenizo os senhores pela escolha desse concurso. Que Deus ilumine a vida de cada um dos senhores e, se Deus quiser, certamente Ele quer, graças a seu esforço também, os senhores estarão sendo agraciados com essa aprovação aí muito em breve, beleza? Não é muito a área dos senhores, acredito que na maioria das pessoas não, mas está dentro do edital. Um grande diferencial para quem presta um concurso é ir nos pequenos detalhes. Muita gente está vindo correndo forte aí na questão da parte de legislação, inclusive questão de correria de tempo, não vai para essas outras áreas que se não seriam tão afins, acaba perdendo uma ou outra questão ali que é diferencial na aprovação do candidato. Tá? Então eu peço atenção aos senhores nesses tópicos e vamos estar lá iniciando então em relação a noções de condutas do socorrista, beleza? Então uma coisa que a gente tem que pensar muito aqui, ó, qual que é a minha prioridade? O que que realmente eu quero fazer ali, né, naquele cenário, uma vez na condição de policial legislativo, o que que eu posso estar fazendo em prol do próximo e na execução da minha própria tarefa, da minha função específica ali. Então, o objetivo primordial, o que realmente eu desejo, o que realmente eu quero, é a preservação de vida. Né? Esse é meu objetivo máximo, né? A máxima de atuação ali é essa: preservar a vida de pessoas que porventura venham a estar em risco. Só que a gente tem que começar a pensar em algumas coisas. Eu não posso, em hipótese alguma, me colocar em situação de risco. Nem eu, nem minha equipe. Imagina só, como que eu saio para poder atender uma vítima, uma pessoa que está em estado de necessidade, e antes de chegar, antes de iniciar o meu atendimento, eu me machuque. Eu fico incapacitado de executar a tarefa. Então, por isso que a gente colocou ali para os senhores. Além de preservar a vida de terceiros, eu tenho que pensar na minha vida, na minha segurança e na segurança da minha equipe. Senão eu acabo perdendo o foco durante o atendimento ali, beleza? Outra coisa que eu quero que os senhores pensem muito, mas muito mesmo, né? Não agrava o ferimento. O primeiro cenário, a primeira lesão, a vítima já tem. É que seja uma questão de trauma, a gente vai comentar isso mais para frente, diferenciar trauma, ou às vezes um transtorno psiquiátrico, ou às vezes um mal clínico, ela já tem a primeira lesão, ela já tem o primeiro problema. Eu, na condição de socorrista, em hipótese alguma, eu vou ser responsável pela criação, pelo surgimento de um segundo trauma, de um segundo problema para essa vítima, tá? Então pensem muito nisso. Vocês, na condição de policial legislativo, senhores prestarão um atendimento preservando a vida daquela vítima, mas pensando num cenário como um todo, os senhores vão pensar na sua segurança, na segurança da sua equipe, sem deixar o agravamento de lesões. Bacana? Tá. Aí que é outra coisa que a gente tem que pensar aqui. Como é que seria a conduta, né, do agente público nesse cenário? Como é que esse agente público vai estar agindo? Primeira coisa, questão de autocontrole. Eu não posso me desesperar. Eu não tenho esse direito, não me é facultado trabalhar, né, no desespero ali. Então, calma, tranquilidade para exercer a tarefa da melhor forma possível e escolher as melhores ações a serem tomadas em diferentes tipos de cenários. Então, você já tem que pensar nisso aí. A observação local tem que ser sistemática. Como que está o ambiente onde eu estou inserido? Qual que é o nível de segurança? Qual que é o nível de risco que minha equipe, eu e a vítima está sujeito? Então, avaliação sempre ampla. Nunca visão em túnel. Nunca olhar só o foco principal, tá? Expande a mente, expande pensamento, expande possibilidades na hora de estar fazendo esse atendimento ali. E em hipótese alguma, eu vou me expor, eu ou alguém da minha equipe, a riscos desnecessários. Tem uma máxima, vem da NFPA, normativas que o pessoal da área de segurança, né, dos Estados Unidos, o bombeiro mundial usa bastante, que diz o seguinte: a gente arrisca muito para salvar muito. A gente arrisca pouco para salvar pouco e eu arrisco nada para salvar nada. Então levem isso em consideração.
tá? Quando existe a possibilidade de eu estar fazendo um bom salvamento, ele é perigoso, mas a chance de sucesso ela é real, compensa um risco. Quando a chance de sucesso ela é pequena, não compensa o risco. Bom, pensem nisso como um todo, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês pensem bastante, aqui ó, é como é que está a segurança no local do atendimento da ocorrência. Tá? Como é que está o meu cenário? Dentro do Corpo de Bombeiros, dentro da polícia, né, de uma forma geral, a gente trabalha aplicando algo chamado regra dos 3S. Nada se cria, tudo se copia, a gente copia isso de manuais estrangeiros também. Então, por isso que a gente vai colocar algumas palavras que são escritas com C, tá? A gente vai colocar na regra dos 3S aí. Então, primeira coisinha, já vai lá, ó. Sense, que seria a cena do acidente. Como é que está aquele cenário, aquela cena aonde eu estou indo trabalhar, né? Aquele cenário em si, como é que ele está? Essas informações, normalmente a gente coleta elas, a gente pega elas antes de chegar, tá? Antes de chegar. Então pensa, você está ali trabalhando dentro da Assembleia ali, passa um comunicado por rádio, alguém manda ali uma informação para vocês no seu ponto de comunicação, falando assim, ah, teve uma agressão aqui, né, uma pessoa armada entrou aqui dentro, tal. Então você já sabe o que você está indo encontrar. A informação de como estará aquele cenário, ela chegou para você antes de você pôr o pé ali dentro, tá bom? Então você sabe que vai estar um cenário, às vezes uma vítima, duas vítimas, um provável agressor está por perto, você já tem informação antes de chegar. Como é que está a segurança do local? Aí eu já estou lá, tá? Aí eu já pus os pés no cenário. Então, enquanto eu estou em deslocamento, se você vai usar uma viatura, ou se você vai a pé, né, se você, eu não sei como é que seria o seu deslocamento para esse cenário, né, para essa situação, durante o deslocamento eu quero que você pense já em segurança. Eu estou usando viatura, como é que está a velocidade da via? Estou com sinais luminosos, sinais sonoros ligados, eu estou me deslocando em uma situação segura, porque às vezes o cara quer pagar de piloto de fuga ali e às vezes nem chega no local. Então tem que pensar muito nisso aqui, tá bom? Quando você chega no local, né, você já começa a estabelecer perímetro. Pô, então essa área aqui, uma área que a gente vai chamar daqui a pouquinho, né, de zona quente, ou uma zona de exclusão. Daqui para cá eu não quero mais ninguém, tira curioso, afasta as pessoas, né, tenta identificar e neutralizar o agressor. Os senhores vão estar exercendo poder de polícia, né? Os senhores estarão na condição de polícia ali. Já chamou reforço? Estou acionando polícia militar? Tem polícia civil envolvida no meio? Então, como que está a segurança daquele local? Estou devidamente paramentado? Estou utilizando meus equipamentos de proteção de segurança para depois atuar, para depois agir. Beleza? Cumpriu essa parte, a gente já começa a pensar qual que é a real situação. Quando me passou a informação, quando chegou aqui a informação para mim, falando assim, ó, oh, Christian, você vai atender ali e tal, uma agressão, um incidente dentro de determinado local, tem duas vítimas. Eu chego lá, tem três vítimas, tem quatro vítimas, eu tenho vítima inconsciente, eu tenho vítima que está deambulando, o agressor já evadiu. Então, a real situação, você vai fazer ela depois, beleza? O que, que realmente está acontecendo? O que, que você precisa de recurso adicional? Eu preciso chamar reforço? Eu preciso de mais policial legislativo junto de mim? Eu preciso acionar a polícia militar? Eu preciso da guarda civil metropolitana? Né? Eu preciso da AMT? Eu preciso do SAMU? Eu preciso de médico no local? Então, aí nessa situação você começa a pensar quais são os recursos adicionais que devem chegar até mim. Beleza? Bom, bacana. Vamos pensar aqui com relação à questão de riscos. Né? Quando eu chego no meu cenário, obviamente eu estou sujeito a riscos. Não existe, nunca existiu, nunca vai existir um cenário completamente seguro. Aí eu quero que você comece a pensar ali. Ó. Então, um dos tipos de riscos, risco ambiental e estrutural. Tá? Vamos pensar numa coisa, às vezes você pensa assim, pô, Cristian, você é muito pessimista, você pensa nas coisas muito desastrosas. É, tem que estar preparado para tudo. Né? Até o pessoal fala assim, a gente prepara para o pior, e abaixo disso eu já estou pronto, já estou preparado. Então vamos pensar num atentado a bombas dentro da Assembleia, beleza? Atentado a bombas jogou parte do telhado no chão, parte do forro de gesso está no chão, existe risco de acontecer uma explosão secundária, tá? Eu posso ter mais artefatos ali, então eu quero que você avalie o cenário agora como um todo, tá? Não mete as caras de qualquer jeito, avalie o cenário como um todo, beleza? Vamos imaginar que eu estou atendendo, né, que eu tenho um atendimento, eu tenho um acionamento que envolve trânsito, né, ali próximo à região ali dos estacionamentos, ali próximo à BR-153, que é perto onde eles estariam trabalhando. Tá? Eu tenho um envolvimento que envolve um acidente, um sinistro, que envolve trânsito. O trânsito foi parado,
O trânsito foi desviado, né? Eu não vou pôr meu joelho no chão para atender uma vítima se eu não tiver segurança. Tá? Então, parte da minha equipe tem que estar fazendo o trânsito antes para depois eu estar atendendo. Bom, então pensem nisso. O trânsito está seguro? Bom, estou dentro da edificação. Vamos voltar lá para dentro da edificação. Existe risco de choque elétrico? Existe risco de eletricidade? Abra a capa do oi para uma coisa que polícia. Funciona assim. Tudo que é invisível é mais perigoso. Tá? Tudo que você não vê, você não tem cheiro, que não tem coloração, que não tem uma apresentação visual, olfativa ou auditiva, é mais perigoso. Tá? Então, os riscos invisíveis são piores. E a eletricidade é um deles. Tá? Às vezes, igual eu te falei, uma possibilidade remota, mas ela existe, né, de uma situação de explosão, um desabamento. Eu estou adentrando dentro do local, eu estou indo alcançar a minha vítima e piso numa fiação, encosto na fiação. Então a gente tem que pensar nisso daí, numa questão de incêndio. Bom, tá tendo incêndio, pô, ligar a eletricidade, né? Eu vou fazer um combate ali, às vezes eu resolvo usar água, a gente vai falar isso em um outro módulo, né? Eu vou fazer um combate, vou usar água, já desligar a eletricidade? Quais são os riscos que estão ali? Fique atento a isso, beleza? Presença de gases e vapores. Provavelmente isso poderia acontecer numa situação de um vazamento, sei lá, de um GLP na cozinha, né? De uma tentativa de uma agressão em massa, né, uma arma química, uma bomba química, alguma coisa assim. Bom, a questão do gás, de novo, alguns gases tóxicos, eles são visíveis. Tá? Eles não têm cheiro, eles são invisíveis. E quando a pessoa percebe a presença dele, já é letal, tipo monóxido de carbono, altamente tóxico, não tem odor. Outro cenário, outras situações, gás de cloro. Ó, a pessoa, né, pode, sei lá, corromper, roubar, furtar e soltar isso dentro da Assembleia ali. Tendo noção, né, o gás de cloro foi uma das primeiras armas químicas usadas em guerra, então ele é altamente letal. Só que ele tem uma vantagem, ele tem pelo menos cor, tá? E cheiro bem característico, só que mata numa concentração mínima. Então fiquem atentos a essas possibilidades, tá bom? A questão de instabilidade da estrutura. Poxa, já teve uma explosão, já teve um desabamento, alguma coisa caiu ali. Eu vou analisar o cenário primeiro para depois estar avançando nesse cenário, para depois estar entrando. Porque às vezes eu estou lá dentro, eu estou no atendimento, eu já estou cuidando da vítima e lá, cai alguma coisa em cima de mim. Atentos. Bom, então, primeiro a análise que a gente vai estar fazendo é essa aí, ó, de riscos ambientais e estruturais. Questão de riscos biológicos ou riscos químicos. Uma coisa de sua cabeça. Alguns senhores talvez sejam da área da saúde, mas quem é da área da saúde já tem essa máxima colocada na mente aí. Todo material biológico é potencialmente contaminado. Tá? Todo material biológico potencialmente já é contaminado. Eu não vou tocar em secreção em materiais biológicos sem uso de luva. Sempre uso de luva, tá? Então pensa, sangue, vômito, fezes, urina, né? Só de falar você já vai estar às vezes fazendo ânsia de vômito, mas às vezes no calor da emoção, na adrenalina, moendo no 12 lá em cima, o cara fala assim, não, vou de qualquer jeito, tá, né? Deus me protege, vou sem luva mesmo. Não, 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 não. Criem hábitos. Luva no bolso o tempo inteiro. Bom, a questão de pérfuro cortantes não vai ser habilidade para os senhores. Está trabalhando com agulha, seringa, não vai ser a realidade de vocês, mas às vezes no local onde você está trabalhando tem caco de vidro. Às vezes teve uma explosão, às vezes a pessoa caiu, esbarrou, caiu em cima de uma porta de vidro, se cortou, estilhaçou os vidros e no chão eu tenho cacos de vidro contaminado com material biológico, com sangue dessa vítima. Bom, então esses materiais a gente vai estar chamando de pérfuro-cortantes. Muito cuidado, muita atenção a isso. As pessoas mordem mesmo e falam assim: ah, pega AIDS. Cara, pega, tá? Com uma picadinha de agulha, pega. Só que a hepatite C, que é muito mais letal, né? Muito mais letal e tem uma facilidade de pegar muito maior. Então, a transmissão da hepatite C é muito, muito mais fácil do que o próprio HIV. Então, de novo, qualquer material biológico é potencialmente contaminado, beleza? Bom, outra questão que eu quero que os senhores fiquem atentos. A questão de substâncias voláteis ou irritantes. Às vezes, às vezes, um agressor, a gente pode até chamar até aqui agora até de terrorista, né? Não é, graças a Deus, não é muita realidade Brasil. A gente não descarta essa possibilidade, a gente tem que estar preparado para tudo. A pessoa entra com uma arma química.
é uma arma de uma bomba suja. Por exemplo, depois de um certo tempo, ela faz uma explosão, faz reações químicas, libera substâncias tóxicas ali no ambiente. Podem ser irritantes, podem ser corrosivas, podem causar asfixia, podem ser carcinogênicas. Não é muito o estilo de armas químicas essa, né, de carcinogênica, porque ela tem uma letalidade mais lenta, mas a gente tem que ter essa possibilidade. Isola a área, tá? Ah, vou lá, vou remover. Não, não vai. Você vai isolar a área e vai retirar pessoas, beleza? Você não vai se expor. Lá atrás a gente já falou disso. A sua segurança tem que estar em primeiro lugar. Você não faz nada se você contaminar. Você não faz nada se você machucar, beleza? Então a máxima fica aí, ó. É indispensável o uso correto de equipamentos de proteção individual. Não é facultativo. Não é, ah, vou usar porque eu acho. Não, não, não. Tem que usar. Tem que usar, né? Eu não posso me contaminar, eu não posso me sujar com outros tipos de materiais biológicos. Beleza? Bom, outra questão que a gente preocupa, questão de risco comportamental. Uma questão aqui, ó, grandes aglomerações. Os senhores certamente se depararão com protestos. Pessoas que vão vão para a porta da Assembleia para protestar, vão para reivindicar, vão para fazer apoio, às vezes fazer volume, né, durante uma votação importante. Então, isso aí é parte do seu serviço. É o que você vai encontrar, é isso daí. Né? Tá no plano, o policial. Aí, essa aglomeração, ela pode ter evolução. As pessoas podem estar pacificamente colocadas naquele cenário, mas elas podem evoluir. Às vezes, algo que é diferente do que elas pensam, do que elas concordam, pode acontecer e eu ter uma mudança de cenário. Fiquem atentos a isso. Beleza? Então, o comportamento das pessoas, ele não é algo que fica constante. Eu vou ter oscilações, eu vou ter alterações. Às vezes, uma pessoa que se sente ali, às vezes, meio que coagida, ela instiga, ela incentiva demais pessoas a participarem, a evoluírem para uma situação de conflito mais perigoso. Bom, pode acontecer de você ser acionado para um conflito que já está ativo, né? Já está tendo a confusão, não foi algo que evoluiu. Ela já chegou, você já chegou às vezes para um reforço ou alguma coisa assim, já existe o conflito instaurado, tá? Como é que vai ser a sua postura? Como é que você vai se posicionar? Aonde você vai se posicionar? Tá bom? Então, para isso, os senhores terão treinamentos específicos, né, no curso de formação de vocês, para poder estar orientando os senhores a isso. Mas fiquem atentos a essas possibilidades. E riscos de violência. Então, às vezes, as pessoas podem estar armadas, podem estar com pedras, pau, faca, arma de fogo, né, em áreas externas a plenário, fora da Assembleia. Bom, então, os riscos, eles existem. O nosso comportamento é que vai editar qual que é o final desse resultado, tá? Então, olha, o que a gente tem então aqui, ó? Vou tirar isso daqui. Aê! Pronto, né? Então, o que a gente tem? E o estabelecimento do perímetro, tá? O estabelecimento do perímetro, ele vai identificar para a gente diversas possibilidades. Bom, o que eu faço aqui primeiro, então? Quando eu chego no cenário, eu vou ter que identificar o que está acontecendo ali. Ah, eu já sei se existe um risco de conflito, já tem um conflito instaurado, né? Já teve um acidente, já teve um derramamento de um produto químico, já existe uma vítima no chão. O cenário já existe. O cenário já existe. Então, ao redor desse cenário, eu vou criar uma linha, seja ela imaginária, o ideal é que ela seja demarcada com uso de fita zebrada, se precisar colocar veículos, se colocar cone de sinalização, você cria delimitação de área. Você vai criar para mim pelo menos 3 áreas. A gente chama de zona quente, ou zona de exclusão, ou área de impacto. Tá? A gente tem isso em diversos manuais. O mais utilizado é realmente zona quente e zona de exclusão. Nessa área, aonde o risco é alto, só vai entrar profissionais devidamente equipados e capacitados. Então, é realmente onde está acontecendo o conflito. Realmente onde está tudo, né, o pau está torando ali, é onde vai entrar realmente as pessoas especializadas e com os equipamentos específicos ali. Beleza? A zona morna, já existe um risco moderado. Não é tão agressivo quanto na zona quente. É uma área de transição entre a zona quente e a zona fria. A gente cria até, às vezes, um corredor para passagem de pessoas, tá? Pessoas especializadas no atendimento. Então, às vezes, eu tenho vítimas que estão na zona quente, a equipe especializada, a gente pode chamar ela aqui ó, de busca e salvamento, faz a remoção dessas vítimas,
trazem elas para essa zona morna, aonde a equipe do atendimento pré-hospitalar vai estar atendendo, tá? Onde eu vou dar o primeiro atendimento para essa vítima na zona morna, tá? Eu não vou fazer esse atendimento em zona quente, não estamos falando em atendimento pré-hospitalar, né, o APH tático, não estamos nessa vibe agora, tá bom? Eu trago essa vítima em segurança para uma zona morna, dou o atendimento e dali eu dou sequência para a zona fria para fazer o transporte dessa vítima, beleza? Então, nessa situação, nesse cenário, a gente fica com três possibilidades, três vias diferentes, ok? Bom, com relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, como nós já falamos, indispensável. Ah, não é facultativo, não é algo que eu falo assim, eu acho que. Não, 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 não. Né? Estou indo trabalhar na área de atendimento pré-hospitalar, eu preciso do mínimo de proteção para a minha saúde, para a minha família. Então vamos lá. O que não tem como, não tem jeito, esse tem que usar mesmo. Luva de procedimento. Tá? Então, já que fica de dica para o senhor aí, ó, né, nosso policial legislativo. Luva de procedimento, 100% do tempo contigo, tá? 100% do tempo contigo. Coloca ela no embalagenzinha, põe no bolso do paletó ali, tá? Põe por dentro, pelo menos um par de luva. Não dá para a gente estar trabalhando nessa área sem a luva de procedimento. Ah, Cris, mas eu vou fazer a parte de segurança, policial. Não, beleza, mas e se acontecer o conflito? Eu vou deixar a vítima lá no chão? Eu vou falar assim, não, espera, fica sangrando aí que eu vou ali buscar uma caixa de luva. Não vai acontecer isso. E para você não se contaminar, tá? Não tem jeito, tem que estar com a luva mesmo. Agora, o óculos de proteção ou a máscara de proteção facial, né, ele é algo que já fica mais complicado a gente falar assim, obrigatoriedade, você na condição de policial legislativo tem que ter, cara, é mais complicado. É ideal? É massa, massa. Porque às vezes a vítima tem secreção, tem sangramento na boca, enquanto você está avaliando, enquanto você está tratando, ela pode tossir, ela pode espirrar, ou até mesmo, sem ser de sacanagem, ela cospe e ela joga secreção, ela pode jogar sangue no seu olho, na sua boca, no seu nariz, então por isso a importância de estar fazendo a proteção facial. Só que eu entendo, na condição, né, de policial legislativo, que está andando com esse material ali é complicado. Tendo um óculos de grau, alivia um pouco. Não é o ideal, mas já é alguma coisa, beleza? Avental ou capote seria igual mostra essa imagem aí, ó, dessa menina, a roupinha meio esverdeada, para proteção da sua roupa. É massa? É massa. Para quem trabalha especificamente na área, acho altamente recomendado. Para quem não é muito da área, é um facultativo, nesse caso. O que ficou de obrigatoriedade mesmo? Não dá para trabalhar sem luva. Recomendado, altamente recomendado, proteção facial, o óculos, beleza? E a máscara de proteção facial, que na época do Covid ela foi amplamente utilizada, amplamente difundida. Você vê e sabe que ela não ocupa um grande volume também, então dá para colocar ela junto da luva. Então, pelo menos esses dois, luva e máscara de proteção facial, dá para estar utilizando, beleza? Bom, bacana. Outra coisa importante, aí é muito relacionada à parte de biossegurança aqui também. O ideal, antes e depois de cada atendimento, a gente está fazendo a lavagem das mãos, tá? A gente está lavando as mãos antes e depois de cada atendimento. Só que às vezes o indivíduo não consegue esse lavar as mãos. A recomendação é essa, lavar pelo menos depois de cada ocorrência. Não vamos falar das outras obrigatoriedades. Lavar a mão, que não é o nosso foco aqui. Antes da banheira, depois da banheira, antes da refeição. Não vamos nessa vibe agora, tá? Mas bora lá. O cara fez o atendimento ali, atendeu a vítima, tirou a luva de procedimento, descartou no local correto, tá? Não é em qualquer local. Como contaminou, é lixo hospitalar. Então, fez o descarte correto. E agora, o que eu faço dessa mão? A luva protegeu 100%? Existe certeza absoluta que não passou um ou outro esporo, um ou outro micro-organismo? Então, eu tenho que lavar as mãos, fazer a lavagem correta das mãos. Vai colocar lá um pouquinho de sabão na palma da mão, vai distribuir esse sabão na palma, no dorso, né? Na roça nós chamamos aqui de cana do braço, né? Aqui no punho da vítima, e vamos lavar. Então, vou lavar as palmas da mão, vou lavar o dorso das mãos, vou lavar por entre os dedos, né? Ficou esse dedinho sem lavar, e esse dedão pulou uma casinha, lavou debaixo da unha, lavou o punho e enxagou. 100% tirou 10. O que é o errado? O cara acaba de lavar a mão,
sacode, sai limpando a mão na roupa lá. Não adiantou muita coisa não, né? Então secar com toalhas de papel. Fechou. Cristian, não deu para lavar. Não deu certo lavar a mão, não tinha acesso, não teve como. Bacana, beleza. Tem outra possibilidade. Álcool 70%. Então eu posso passar álcool 70% na impossibilidade de lavar as mãos. Tá? Quando eu não tiver como lavar as mãos, eu posso fazer a higienização com álcool 70. Beleza, bacana. Tá? O lixo, igual eu falei para os senhores, material contaminado, lixo hospitalar. Então vamos pensar, já vamos adiantar um pouquinho aqui. Eles não vão estar fazendo transporte efetivo dessa vítima. É função dos senhores, né? Vamos acionar ali, ó, 193, vamos acionar 192, vai chegar a viatura do bombeiro ou do SAMU, ou às vezes uma viatura de transporte particular, tem vida, o pessoal aí chega para poder estar dando apoio para os senhores. Lá tem como eu fazer o descarte. Então, né, chego lá, tirei minha luva, tudo bonitinho. Bombeiro, tem como você descartar ali na viatura para mim? Posso deixar lá na viatura? Os caras, na hora. Beleza, irmão, dá aqui, deixa que eu levo para o senhor para poder dar destino. Eu não descarto lixo comum em lixo hospitalar e muito menos o contrário. Eu tenho que pensar em preservação de meio ambiente também. E contaminação cruzada, né? Vamos pensar nisso aqui também, beleza? Não é a realidade, igual eu falei para os senhores, trabalhar com material pérfuro cortante, mas eu deixei esse material aqui, esse tópico aqui, porque ele é interessante. A maior quantidade dos acidentes que acontecem na área hospitalar, principal, é as pessoas tentar reencapar a agulha, tá? Pegar a tampinha que fica tampando a agulha ali e tentar enfiar ela aqui. Aí, às vezes, porque eles estão tremendo, desatento, vem, fura. Não, 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 não. Tá? Então, existe o local correto, né, para você descartar a agulha. Você destaca a agulha e coloca ela dentro de uma caixinha chamada Descarpac. Depois eu mostro uma fotinha dela para vocês aí. Uma caixinha amarelinha para você guardar e descartar os pérfuro cortantes. Tem até a questão de limite, até onde você pode encher ela ali. Beleza? Bom, a ordem de entrada, tá, no cenário. Como é que eu vou fazer para poder entrar dentro de um cenário sinistrado? Bom, pensa no seguinte aqui. A primeira coisa que eu tenho que verificar, esse local está realmente seguro? Quando eu estiver chegando, quando eu estiver entrando nesse local ali, para poder fazer a abordagem, como é que está meu campo de visão? Eu estou conseguindo enxergar tudo que está acontecendo? O ambiente está seguro? Eu sinto cheiro? Tem odor diferente? Tem barulho diferente? Às vezes eu estou escutando estralo de fiação elétrica, estou escutando barulho de curto-circuito. Às vezes, né, teve uma explosão, tem água, tem fiação, está tendo contato. Eu não vou entrar de qualquer jeito, beleza? Eu vou fazer primeiro essa inspeção utilizando meus órgãos do sentido, para depois adentrar. Passei para dentro, caí, já ganha. Como é que está a questão estrutural? Existe risco de cair mais alguma coisa? Existe risco de uma segunda explosão? Tá bom? Existe risco de uma placa de gesso, que seja uma coisa mais simples, cair sobre a minha equipe que está entrando para poder fazer esse salvamento, essa busca dessa pessoa? Se existe, tá? Reavalia a entrada, reavalia a rota de entrada, por onde eu vou estar entrando, beleza? A entrada ela tem que ser tática, bom? É uma entrada tática. Vamos ter treinamento, né, na parte militar, então seja ali, ó, fila indiana, tipo patrulha, um do lado do outro, tá bom? Entrou, olhou o ambiente, fez um campo de visão grande, opa, né? Fez ali o 360, vamos avançando, para ter o mínimo possível de exposição. Eu não quero a minha equipe de socorro, eu não quero a minha equipe de salvamento, minha equipe de atendimento pré-hospitalar em risco. É falha total na missão quando alguém da minha equipe vai machucar, né, ou não conclui a missão por completo, beleza? E a comunicação entre as pessoas tem que ser efetiva. Eu tenho que comunicar de forma efetiva com quem está do meu lado, né? A minha equipe tem que saber o que eu estou fazendo, a hora que eu vou fazer, e eu tenho que dar ordens ou receber ordens de forma efetiva, seja ordem verbal ou ordens por sinais, tá? Chamar a atenção, né? A gente até brinca, tem um sinalzinho engraçado, né? Vocês vão estar vendo esses sinais, né? Tipo aqui, ó, reunir, acelerado, olha, aquele ponto, né? Ou olha, avança por ali, e aí a gente até brinca, né? Ah, vamos sair daqui, né? Pica mula, né? Então, tem esses sinais que podem ser, pode estar substituindo a visão. Beleza, polícia? Então é isso, tá? Nossa primeira aula está sendo concluída agora. Só dar uma respirada e a gente vai fazer a segunda aula com os senhores aí. Abraço.